A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Olá, queridos. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo da palavra sobre os frutos do Espírito. Nós já estudamos sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz. E hoje nós vamos estar estudando, junto com todos vocês, sobre a longanimidade. O que é essa palavra longanimidade? Ela significa, ou é sinônimo de paciência, de tolerância. Por isso que ter paciência é ter a capacidade de pensar antes de tomar qualquer atitude. Vocês estão me compreendendo? Ter paciência é você ter a capacidade de pensar antes de tomar qualquer atitude. Porque todos nós somos tão precipitados, irmãos. Mas graças ao Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo veio resolver o nosso problema de impaciência, né? Ele veio tirar toda a nossa inquietação, porque a inquietação ela está naquele pacote chamado pecado. Uma pessoa que ela é pecadora por natureza. O que governa a sua vida é o velho homem. E o velho homem é tão precipitado, é tão impaciente, ele é tão intolerante, né? Mas quando você ganha a experiência de que o seu velho homem foi crucificado com Cristo na cruz e foi morto, o que você ganha é a vida de Cristo, é a mansidão de Cristo, é a humildade de Cristo, é a paciência de Cristo, é a longanimidade de Cristo, ok? Então vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tomar as nossas Bíblias. Vamos ler em Gálatas, no capítulo 5, apenas 2 versículos. Gálatas 5, os versos 22 e 23, assim diz a palavra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos, nesse momento, ter uma palavra de oração, buscando a direção do Pai para este estudo. Nosso Pai, graças te damos pela noite de descanso que o Senhor nos concedeu e pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui mais uma vez, diante do Senhor, sentado aos teus pés, para ouvirmos o teu recado para os nossos corações, para que então todos nós, como igreja do Senhor, sejamos edificados pelo próprio teu Filho Jesus. Porque foi ele quem disse que ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ô Pai, nós estamos aqui para sermos edificados. Abra os nossos ouvidos para que possamos então ouvir a tua voz. Fala ao nosso coração de uma forma doce, de uma forma compreensiva, de uma forma que toda a nossa mente possa ser esvaziada, para que ela seja preenchida pela tua pessoa, pela tua direção. Que teu Santo Espírito ilumina a nossa mente e nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para conhecermos plenamente o teu amado Filho Jesus, porque nele o Senhor tem todo o seu prazer. E quando ganhamos essa experiência da nossa co-crucificação juntamente com Cristo, Cristo vem ser a nossa vida. Então o Senhor também passa a ter prazer em nós, não por causa de nós mesmos, mas por causa do Senhor Jesus Cristo que habita em nós. Obrigado, Pai, por esta salvação tão grande. Obrigado porque pela graça o Senhor nos levou a crer nesta verdade tão maravilhosa. Fala conosco nesta oportunidade. Nós oramos
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, uma coisa importante aqui que nós devemos saber é que esta palavra longanimidade, ela tem o mesmo significado de ânimo longo ou longura de ânimo, ou seja, é o estado de ânimo duradouro, de longa duração. Isso aqui é característica de pessoa que ela não perde o ânimo por situação circunstancial ou conjuntural, perseverando aí em manter o bom ânimo. Então, nós podemos usar essa palavra longanimidade como que aquela pessoa que tem esperança que algo vai acontecer e de repente entra em uma situação em que as circunstâncias que a configuram vão totalmente contra suas expectativas. Porém, essa pessoa, ela não perde o ânimo, crendo que, apesar da conjuntura que ela está vivendo, o que ela espera acontecerá. Então, essa pessoa, ela tem longanimidade. E tem um texto muito interessante, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20, é muito interessante, a Bíblia diz assim, Tiago 1, 19 e 20, sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Irmãos, somente uma pessoa que é longânima é o nosso Pai Celestial. Porque o nosso próprio Pai, o nosso próprio Deus, a Bíblia diz que ele é tardio em irar. Lembra lá do Salmo 86:15? Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Por isso que a ira, ela é um estado emocional natural nos seres humanos caídos, como reflexo da própria indignação divina. Porém, meus amados, a pecaminosidade, ela faz da ira uma arma destruidora de relacionamentos e da própria pessoa irada. Por isso que é fundamental que compreender a ira é fundamental para o exercício da longanimidade. Essa palavra longanimidade, no grego, ela significa macrotomia. A palavra macrotomia é tolerância, é paciência, né? Macro significa mega, grande. E tomia significa tardio, aí em irar. Uma pessoa que tem um ânimo longo, duradouro. Ninguém consegue esgotar a paciência de Deus. Agora, meus amados, as pessoas que de fato possuem esta virtude do Espírito Santo, elas executam de modo complacente as tarefas mais desprezíveis ou árduas, como se estivesse servindo ao próprio Deus. Vocês se lembram que após o apóstolo Paulo falar sobre a paz, ele irá falar sobre a paciência ou a longanimidade? O cristão que tem paz, consequentemente, ele tem paciência, e o contrário também é verdadeiro. Por isso que na divisão que utilizamos, que vamos utilizar aqui, sobre paz, amor, alegria, porque tudo está conectado ao amor. Então, a paciência, ela é a primeira virtude do segundo grupo, né? Temos amor, alegria, paz. E logo em seguida temos paciência. Agora, quando é que uma pessoa ela vai ter, de fato, a paciência, a longanimidade? Somente quando ela crê que foi substituída lá naquela cruz. Porque, meus irmãos, sem esta experiência de morte e ressurreição juntamente com Cristo, nós jamais seremos pessoas longânimas. Jamais o Espírito de Deus ele poderá atuar na vida de uma pessoa que de fato não é regenerada. Se você ainda não passou pela cruz, não ganhou a sua experiência de crucificação juntamente com Cristo, você nunca será uma pessoa paciente. Por quê? Porque paciência ou longanimidade é obra
do Espírito Santo. É fruto do Espírito que ele irá produzir no coração, na vida daquela pessoa que ganhou a experiência de morte e ressurreição em Cristo. Então o Espírito Santo só vai agir, só irá atuar em uma pessoa que foi morta com Cristo na cruz. Caso esta não seja a sua experiência, não se iluda. Você não é uma pessoa longânima, você não é uma pessoa paciente, porque o Espírito Santo de Deus, ele não vai agir em uma pessoa que de fato não teve o seu pecado aniquilado lá na cruz, no corpo de Cristo, conforme afirma Romanos 6,6, que o nosso homem velho foi com Cristo crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído, desfeito, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Se esta não foi a sua experiência de morte com o Senhor, o Espírito Santo não vai agir na sua vida, porque você é um carnal. Lá em Gênesis, capítulo 6, verso 3, a Bíblia diz assim: Então disse o Senhor, o meu Espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias são 120 anos. Entendamos uma coisa aqui, meus queridos. Por que Deus disse que o seu Espírito não agiria para sempre no homem? Porque ele é carnal. Um homem carnal, ele pode ser um bom crente, pode ser um bom pastor, pode ser um bom presbítero, um bom diácono, mas sem, contudo, não ter aí o seu coração trocado. A sua velha natureza é crucificada e morta com Cristo. Então ele vai viver pelo segmento religioso, cumprindo mandamentos, regras e praticando o seu cristianismo na base do seu próprio esforço. É uma pessoa eternamente frustrada, porque quando ela morrer, ela vai direto para o inferno, porque não experimentou a sua morte com Cristo. E é importante, meus irmãos, eu estou dando muita ênfase aqui nessa libertação do pecado, porque muitos crentes, infelizmente, eles têm dúvidas naquilo que concerne a sua salvação. Ou seja, eles não sabem para onde que vão se morrer amanhã. Eles têm uma ideia de que são filhos de Deus, né? Mas a Bíblia vai dizer que para o homem o seu caminho parece reto, né? Mas lá no seu final é caminho de morte. Será que não é o seu caso, meu querido amado? Então o Espírito Santo só vai agir no homem produzindo seus frutos quando de fato este pecador crê que foi atraído no corpo de Cristo lá naquela cruz, que ele morreu juntamente com Cristo, conforme diz Paulo em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, se você tem esta experiência de que foi crucificado com Cristo, Cristo é sua vida, e Jesus só pode viver em uma pessoa crucificada. Já estou crucificado com Cristo, por isso eu vivo, mas não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí sim, o Espírito Santo de Deus, o Pai e o Filho, vem habitar no seu interior, no seu coração, e a sua vida será governada não por você mesmo, mas pelo teu Espírito que habita em ti, porque você pode crer, mediante a graça, na sua identificação no corpo de Cristo. Sem esta experiência, meu querido amigo, não se iluda, você está enganado, redondamente enganado. Às vezes você está defendendo um dogma, uma doutrina, defendendo uma placa de igreja, sem contudo ter a verdadeira experiência de regeneração. Você, sem essa experiência, você nunca será de fato um filho de Deus autêntico, um filho de Deus genuíno. Por isso que fruto do Espírito, ele se manifestará em uma vida que verdadeiramente foi crucificada com Cristo e Cristo é sua vida. Então nós podemos fazer uma pergunta: o que é uma pessoa longânima? Ou o que é uma pessoa paciente? É uma pessoa que nasceu de novo, que morreu com Cristo e ressuscitou juntamente com Ele. Irmãos, atentam para este fato aqui, que longanimidade, por definição, ela é a capacidade de ser infinitamente paciente, suportando aí as constantes ofensas a ponto de perdoar sempre, sem explodir em ira. Longanimidade, ela é
a paciência que nos permite subjugar a ira e o senso de contenda, tolerando injúrias. Agora, isto se manifestará somente nos regenerados, porque somente aqueles que foram regenerados pela palavra, eles possuem esta virtude do Espírito Santo, e por isso eles executam de modo complacente, ou seja, de modo gentil, de modo amável, as tarefas mais desprezíveis ou árduas, como se servisse ao próprio Deus. Olha, meus irmãos, eu creio piamente que a virtude mais útil deste mundo é a paciência. O fato é que nós precisamos dela o tempo todo e em todo lugar. Tem um texto lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, ela é fundamental para nós. Provérbios 16, 32, a Bíblia diz assim: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Vocês estão observando aqui que a palavra fala que melhor é o longânimo, melhor é o paciente do que o herói da guerra? E aquele que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade? Por isso que somente uma pessoa que é controlada pelo espírito, ela vive e anda no espírito, né? Lembra lá de Gálatas capítulo 5, verso 25? Abra sua Bíblia, vamos conferir esse texto lá em Gálatas capítulo 5, verso 25, que é muito importante. A Bíblia vai dizer assim, Gálatas 5, versículo 25. Olha o que as Escrituras falam. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Presta atenção. Então, quando você crê naquela obra consumada de Cristo lá no Calvário, você vai viver no Espírito e vai andar no Espírito. Agora, de que maneira que nós devemos andar no Espírito? Paulo fala lá em Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim, olha: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, uma pessoa longânima, de fato, o Espírito Santo irá produzir os seus frutos. Ela vai andar e viver no Espírito com toda humildade. Nós não somos humildes. Humildes é Cristo, porque ele disse lá em Mateus 11, eu sou manso e humilde de coração. Então, quando nós cremos que fomos crucificados com Cristo, Cristo passa então a habitar dentro de nós e ele irá produzir em nós toda a humildade, toda a mansidão e toda a longanimidade, porque longanimidade é um caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que Cristo é e fez pertence a nós também, que cremos nele. Então, ele habitando em nós, ele nos faz humildes, porque eu e você, nós não somos humildes. Nós somos arrogantes, nós somos soberbos, mas quando Cristo é a nossa vida, o nosso eu tem que sair de cena e uma nova realidade divina, poderosa, vem habitar em nós, nos capacitando a sermos pessoas longânimas. Ah, meus irmãos, mas é tão bom você viver uma vida de dependência da pessoa de Cristo Jesus. Por isso que o nosso Deus, ele tem um caráter longânimo, e por isso ninguém consegue esgotar a sua paciência, ninguém consegue esgotar a sua longanimidade. E eu e você, que cremos no Senhor, nós estamos levando o nosso morrer diário, e com isso nós estamos permitindo que entre em nosso ser o caráter do nosso Deus, que é o nosso Pai. Se somos filhos de Deus, temos que ter o caráter do nosso Pai, temos que nos parecer com o nosso Pai Celestial. E esse fruto aqui, meus irmãos, ele é a consequência de uma vida de intimidade com o Criador, onde, através da vivência e experiências que passamos juntos a Ele, nós vamos aí sendo moldados dia a dia, até atingirmos a estatura de varão perfeito com um caráter como o do nosso Pai Celestial. E isso é maravilhosamente inevitável. Quando nós, de fato, cultivamos uma experiência de intimidade com Ele, obviamente o seu caráter estará sendo
é formado dentro de nós de uma forma inevitável. Nós que desfrutamos o saber, aliás, eu e você, nós não sabemos tudo. Nós não desfrutamos o saber tudo. A revelação completa de todas as coisas no mundo espiritual. Então, como crianças ensinadas pelo nosso Pai, somos nós nas mãos do nosso Deus. Por isso que aquele texto tão precioso em 1 João, capítulo 2, versículo 6, ele é bastante significativo para nós. A Bíblia diz assim: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então nós temos a característica dele. Uma vez que cremos em nossa co-crucificação juntamente com Cristo, morremos para o pecado, mas renascemos juntamente com Cristo pela ressurreição. Então agora o Pai, pelo seu Espírito, está formando em nós o caráter do Senhor Jesus Cristo, que é o seu Filho amado. Então, devemos permanecer nele e andar como ele andou. O Espírito Santo vai nos guiar a toda a verdade. Jesus, ele nos deu o exemplo, ensinando tudo por aquilo que ele praticou. Isso é maravilhoso, porque segundo ele nós também somos neste mundo. Agora, normalmente a gente percebe que as pessoas impacientes, elas oram ao Senhor pedindo paciência. Elas esperam que o seu problema de impaciência vá melhorar. Mas, irmãos, eu tenho uma coisa muito desagradável para lhe contar. Os seus problemas começam a piorar. Por quê? Porque elas continuam orando e vão perceber que essa questão da paciência fica realmente ruim a cada dia que passa. Por quê? E ela vai perceber isso somente mais tarde, que elas vão verificar que Deus havia realmente atendido a sua oração por paciência. Elas oraram pedindo paciência. Aí elas descobriram que realmente haviam se tornado pacientes. Por quê? Porque graças às dificuldades e provações que Deus permitiu em suas vidas, por elas terem orado por paciência. Então, quando uma pessoa ora por paciência, como que Deus irá responder esta oração? Trazendo uma série de tribulações sobre as suas vidas. Olha aquele texto de Romanos, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, nós temos aqui, tão claro, dentro das Escrituras, que a tribulação, o que é tribulação? Sofrimento, aflição, uma série de coisas que nós não gostamos. Mas a tribulação, do ponto de vista de Deus, produz em mim e em você paciência. Então tem muitas pessoas que oram por paciência e Deus manda tribulação e elas entram em desespero. Elas não querem tribulação, elas querem uma vida boa, mar de rosa. Então elas nunca serão pacientes, nunca serão longânimas, elas simplesmente irão mascarar e se esforçar para serem pacientes. Isso é religião. Agora, o nosso Pai, ele é muito prático. Quando uma pessoa ora por paciência, Deus envia uma série de tribulações para que, através dessas tribulações, ela se torne uma pessoa paciente. Tem muitos irmãos que, quando são tratados na paciência, e para ser tratado na paciência é necessário tribulação, é o caminho da cruz, eles são motivos de escândalos. Eles não querem viver uma vida de tribulação, e somente a tribulação irá produzir paciência na vida dessas pessoas. Por isso, meus irmãos, que nós vamos compreender, igual aquele rapaz lá que... Talvez você que está me escutando seja como aquela pessoa que orou o seguinte. Ela orou para Deus e pediu o seguinte: Senhor, dai-me paciência e eu quero imediatamente. Pedindo paciência, mas tem que ser agora. Não, Deus, nós sabemos que a raiz da impaciência é o egoísmo. O problema nosso de impaciência somos nós mesmos. Estou lembrando daquele soldado moribundo. Ele pediu ao capelão que escrevesse a sua antiga professora da escola dominical.
Olha, diga para a minha professora que eu sou um crente por causa do que ela me ensinou na escola dominical. Aí aquele capelão enviou a mensagem e recebeu a seguinte resposta: olha, no mês passado eu resignei a minha classe de escola dominical, porque achei que o meu ensino tinha sido infrutífero. Aí agora veio esta mensagem do meu antigo aluno: que Deus me perdoe pela minha impaciência e falta de fé. Eu pedirei aos anciãos que me deixem ensinar de novo. E prometo, pela graça de Deus, não resignar. Por isso, meus irmãos, eu e você temos que servir fielmente ao Senhor, dependendo do seu poder, dependendo da sua força, e vamos deixar os resultados com Ele. Com Ele. Deus, Ele, quando testa a nossa paciência, Ele testa para que Ele nos quer dar a verdadeira paciência, a verdadeira longanimidade. Por isso que é bastante fácil parecer paciente quando tudo está bem, quando tudo está certo. Mas o que acontece quando as coisas ficam ruins? Muitos são como aquela pessoa que eu já orei aqui, que eu já disse aqui anteriormente, né? Senhor, me dá paciência, mas tem que ser agora. Que paciência que é essa? Irmãos, uma pessoa que não está crucificada com Cristo, ela jamais será longânima, e com isso ela dará margem ao desespero, à precipitação e a alguns outros sentimentos negativos, como ressentimento, a amargura, o rancor, a ira e a cólera, que pode nos levar a enfermidades internas e externas. Por isso que a impaciência, ela pode trazer consigo problemas sociais e domésticos, como no relacionamento familiar e também conjugal. Agora, somente aquele que passou pela cruz e morreu com Cristo, essa pessoa pode ser revestida daquilo que é novo. Eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, que diz assim a palavra. Colossenses 3, verso 12. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Muito interessante. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Longanimidade deve ser o caráter do servo. Então, revesti-vos. Para nós revestirmos como eleitos de Deus, temos que nos despojar daquilo que é velho em nós. Impaciência, falta de fé, falta de amor. Cristo, meus irmãos, Ele já crucificou tudo isso lá naquela cruz. Crucificou as nossas maldades e também as nossas bondades. Mas por que Ele iria crucificar as nossas bondades? Porque as nossas bondades são e foram contaminadas pelo pecado. A nossa bondade é egoísta. A nossa bondade, ela não traz nenhum benefício para a glória de Deus. Então o que Ele faz? Ele não faz reforma. Ele destrói o velho homem, a velha casa, que é o nosso coração. Ele arranca tudo e leva para a cruz e crucifica no corpo de Cristo. Aí Cristo vem ser a nossa vida. E então nós podemos despojar de tudo aquilo que é velho em nós. Porque só se pode despojar de alguém que já morreu. Tirar aquela camisa velha, aqueles hábitos que a pessoa tinha de ruim ou de bom. Morreu, foi crucificado, está morto. Agora, Cristo, esta realidade espiritual, vem habitar em nós e nós podemos revestir dele. Como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade, que é a paciência. Mas, irmãos, uma coisa que é muito importante. Tudo isso são caráter do nosso Senhor, que é divino, que é santo, que é puro, que é maravilhoso. Por isso que o amor, meus irmãos, ele é paciente. 1 Coríntios 13, 4 fala que o amor é paciente, é benigno, Então, não o meu amor, não o seu amor, mas o amor que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, esses são os bons frutos que a nova criatura produz. E se não produzir esses bons frutos, lá em Mateus 3,10, a palavra fala que já está posto o machado na raiz de
toda árvore que não produz bom fruto. Ela será cortada e lançada no fogo. Estão me entendendo aqui, amados? Então, essa questão da explosão, da impaciência, somente a cruz pode tratar conosco. Estou lembrando daquele garoto, né, que ele tinha um temperamento muito explosivo, mas um dia ele recebeu um saco cheio de pregos e uma placa de madeira. Aí o pai disse a ele que martelasse um prego na tábua toda vez que ele perdesse a paciência com alguém. Aí no primeiro dia o garoto colocou 37 pregos na tábua. Já nos dias seguintes, enquanto ele ia aprendendo a controlar a sua raiva, o número de pregos martelados por dia foram diminuindo gradativamente. Aí aquele garoto descobriu que dava menos trabalho, né, controlar a sua raiva, do que ter que ir todos os dias pregar diversos pregos naquela placa de madeira. Finalmente chegou um dia em que o garoto ele não perdeu a paciência em hora alguma. Aí ele falou com seu pai sobre seu sucesso, sobre como estava se sentindo melhor em não explodir com os outros. Aí o pai sugeriu que ele retirasse todos os pregos da tábua e que a trouxesse para ele. O garoto então trouxe, né, aquela placa de madeira, já sem os pregos, e entregou a seu pai e disse. Aí o seu pai disse para ele o seguinte: olha, meu filho, você está de parabéns, mas dê uma olhada nos buracos que os pregos deixaram na tábua. Ela nunca mais será como antes. Então aqui nós tiramos uma lição preciosa para nós. Quando você diz coisas estando com raiva, as suas palavras irão deixar marcas como essas no coração das outras pessoas. Por isso que é urgentemente, meus amados, que se você que está me ouvindo não tem ainda paciência, não tem longanimidade, é porque você não tem o fruto do Espírito. Então peça ao Senhor que lhe dê a experiência de sua morte com Cristo. Porque o impaciente tem que morrer com Cristo. Aliás, Cristo já o crucificou. Você precisa de crer que está crucificado com Cristo. E quando você ganha essa experiência de que está crucificado com Cristo, você vai crer que morreu com Cristo. E se você morreu com Cristo, Cristo agora vem ser a sua vida e a sua vida será dirigida pelo Senhor. Isto é maravilhoso. Isto é tremendo demais. Isso é algo tão lindo, glorioso, maravilhoso. Por isso que nós temos que revestir, né, como eleitos de Deus, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Nosso Pai Celestial, Ele sempre vai nos provar com relação à nossa paciência. Portanto, meus irmãos, Deus, Ele pode usar as interrupções para ver se de fato nós estamos pacientes. Deixa eu citar um exemplo para vocês aqui. Vamos supor aqui, você se senta para jantar e o telefone toca. Ou você está no banheiro e um vendedor bate a sua porta. Ou você está trabalhando para cumprir um prazo e chega uma visita. Como é que vai ser a sua paciência? Os nossos melhores planos, eles são com frequência interrompidos. Vocês se lembram que até os discípulos, eles se impacientavam com as pessoas que interrompiam a agenda do nosso Senhor? Lá em Marcos capítulo 10, versículo 13 e 14, a Bíblia vai dizer assim, Marcos 10, os versículos 13 e 14. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixar vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Está vendo aqui? Quando trouxeram aquelas crianças para que Jesus tocasse, os discípulos repreendiam. Por quê? Porque eles ficaram impacientes. Meus irmãos, como nós temos que ter aquela visão celestial de quem Cristo é, de quem é o nosso Pai Celestial. Eles são longânimos. Nosso Pai, Ele não vai atender assim imediatamente. Ele vai atender segundo melhor lhe apraz.
Tem tantas pessoas que oram a Deus pedindo, exigindo, e vai ter que ser agora. A Bíblia diz que não é assim. A palavra fala em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Mas as pessoas querem agora. Senhor, eu quero agora, age meu favor agora. Não. Quando você for ao trono da graça, tem que se achegar com confiança. Naquele instante você vai receber misericórdia. E logo em seguida, nós temos a declaração. E você vai achar graça para socorro não agora, mas em ocasião oportuna. Ou seja, não dentro do nosso tempo, mas dentro do tempo do nosso Pai Celestial. Assim foi com Maria e Marta, quando o seu irmão Lázaro morreu. Jesus ficou, se atrasou 4 dias, mas falaram para ele antes, olha, Lázaro, teu amigo a quem tu amas, ele está enfermo, está doente. Jesus demorou-se 4 dias ainda, mas Jesus não chegou atrasado lá para aquele velório. O velório já tinha passado, né? Talvez a Maria e Marta devem ter pensado, puxa vida, Jesus está chegando agora, 4 dias depois que meu irmão morreu, ele está atrasadíssimo. Mas ele não estava atrasado. Talvez elas pensou o seguinte, quando fosse para ele vir comer um lanche aqui em casa, ele vinha rapidinho. Agora demorou 4 dias e meu irmão já faleceu, né? Mas Jesus disse para Marta o seguinte, olha, teu irmão, Marta, ele há de ressurgir. Aí Marta, ela disse o seguinte, olha, que ele há de ressurgir, mas na ressurreição do último dia. Aí Jesus disse lá em João 11:25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? E foram lá, onde é que o morto estava. Jesus pediu para que rolasse a pedra. As pessoas falaram, Senhor, já é de 4 dias, está até fedendo. Mas para o Senhor Jesus, Ele tem todo o poder. Ele disse assim, olha, Lázaro, sai para fora. Sabe por que Jesus disse Lázaro? Porque se Jesus chegasse naquele túmulo e dissesse, sai para fora, todos os mortos do mundo inteiro teriam de sair para fora. Mas o chamado é específico. Lázaro, sai para fora. Quando você nasceu de novo, foi porque Jesus lhe chamou pelo seu próprio nome. Está escrito lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, no verso 1, que diz assim, olha que lindo o texto. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, quando nós nascemos de novo, o chamado é individual, pessoal, é um chamado pelo nome. E ele chamou eu e você, Cláudio, Marcelo, Elisângela, Adriana, Vilma, não é assim? Então ele chama pelo nome, porque tu és meu. É um chamado especial, é um chamado individual, é um chamado para ele mesmo, né? A palavra dele é uma palavra poderosa que tem o poder de dar vida para mim e para você. Irmãos, que poder tem a palavra dele? Então, irmãos, nós estamos vivendo em um mundo bastante impaciente. As pessoas não têm mais paciência. E é muito fácil de verificar essa atitude em nosso meio. Observe como as pessoas aguardam um elevador que vem chegando ao seu andar. Algumas se balançam para frente e para trás, algumas andam de um lado para o outro, passeiam de lá para cá enquanto esperam o elevador chegar. Algumas pessoas ficam apertando o botão, e apertar o botão a toda hora, como se isso fizesse o elevador chegar mais depressa, mas não resolve o problema. É impaciência. Agora, as pessoas simplesmente elas não conseguem ficar esperando. Elas precisam fazer alguma coisa para se sentir que estão no controle. Segundo uma pesquisa feita recentemente, aqui no nosso país,
eles descobriram uma porção de novas doenças chamada enfermidade da pressa. E segundo alguns médicos, eles disseram que 90% das vítimas de ataque de coração têm essa personalidade da pressa tipo A. Agora, a sua impaciência habitual lhes causa problemas seríssimos. Vamos dar uma olhada no que diz Romanos capítulo 15, verso 5. Olha que texto lindo. Romanos 15, 5. Assim diz a palavra de Deus. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Irmãos, nós temos um Deus que é o Deus da paciência. E se somos filhos de Deus, nós temos este caráter de sermos pacientes, porque é um fruto que o Espírito Santo irá produzir naturalmente em nós. Por isso que, às vezes, a única maneira de uma pessoa ser paciente é ser paciente mesmo. A impaciência ela causa doenças, mas para adquirir paciência, precisa às vezes ser pacientes no hospital. Sempre nós estamos fazendo visita nos hospitais, a gente percebe que as pessoas querem ir embora, não, mas elas estão ali pacientes. Então aqueles enfermos são pacientes. Os médicos os chamam de meus pacientes, porque eles têm que aguardar pacientemente até sararem a sua enfermidade e o médico então dar alta a esses impacientes que se tornaram pacientes pela sua impaciência de ir embora, ficam lá, ainda que seja impaciente, mas aprendendo o que é paciência. Aí só depois que eles vão embora, né? Para os impacientes é algo terrível. A mulher do marinheiro conta para a sua amiga: olha, minha amiga, o meu marido passa 11 meses no mar e 1 mês na terra. Nossa, e como você aguenta? Ele passa 15 dias com a mamãe. Ei, meus irmãos, paciência. Nós precisamos de ganhar esta dimensão, esse fruto do Espírito Santo. Porque quem é esquentado, ele se queima por dentro e torra a paciência de quem vive ao seu redor. Todo aquele que é pessoa muito esquentada, pavio curto, ele fica queimando por dentro, ele torra a paciência de quem vive ao seu redor. Isso é incrível, não é? Meus irmãos, eu e você, que conhecemos o Senhor, precisamos desenvolver a paciência. Isso aqui significa depender de Deus. Porque a paciência, ela não é simplesmente uma questão de força de vontade humana, ela é fruto do Espírito Santo. Eu e você, nós não podemos meramente usar a psicologia e dizer: a partir de hoje eu vou ser paciente nem que eu morra. Sabe o que vai acontecer? Você vai acabar morrendo mesmo. Porque paciência não é força de vontade. A paciência não diz: ele realmente não me irrita. Quando lá no fundo você está pensando de verdade: eu odeio essa pessoa. A paciência não é usar a máscara e fazer de conta. Se for a paciência de Deus, se for o genuíno fruto do Espírito, você terá genuína paz interior. Porque certas situações, elas não vão aborrecê-los como antes. Por quê? Porque você está dependendo do Senhor. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, Paulo diz assim: nós vos exortamos, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, suportei os fracos e sejais longânimos para com todos. Ser pacientes para com todos. Muito interessante aqui, né, amados? Porque nós temos a capacidade de ser, porque Ele, que é o ser paciente, habita em nós e nos habilita a sermos longânimos, a sermos pacientes. Então, essa aqui deve ser a nossa característica, assim como é o nosso Pai Celestial. Ele é paciente. Ele é paciente com os pecadores, porque Ele não quer, Deus é longânimo, não quer que nenhum se perca. Ele é maravilhoso. E a Bíblia, meus irmãos, ela é um livro que trata da espera. E por quê? Porque esperar demonstra fé. E a fé agrada a Deus. Agora,
O mais difícil de esperar em Deus é quando se está com pressa. E Ele não está. É difícil uma pessoa ser paciente quando ela está aguardando uma resposta de oração, quando ela está esperando aquele milagre, quando esperamos que Deus mude nossa condição financeira, ou problema de saúde, ou filhos, ou esposa, ou marido, ou aquele parente problemático. É difícil quando temos pressa e Deus não tem. Mas esperar pacientemente é uma evidência de fé. Também é um teste de fé. Quanto tempo você pode esperar? Irmãos, quando nós oramos ao Pai e esperamos nele, Ele vai trabalhar em nosso favor. Ele trabalha para aquele que nele espera. Vamos dar uma olhada aqui num texto de Isaías. Muito precioso esse texto. Isaías, capítulo 64. Isaías 64, o verso 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Olha que lindo esse texto aqui, meus irmãos. Nós não vemos um Deus como o nosso Deus, um Deus que trabalha, mas Ele vai trabalhar para aquela pessoa que nele espera. Podemos ler também lá no Salmo 40, verso 1, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei sim, com paciência no Senhor. Irmãos, eu quero aqui concluir esse estudo dizendo que Deus, por mais demorado que seja, Ele nunca está atrasado. Ele está sempre na hora, porque o horário de Deus é perfeito. E Ele não vai seguir a nossa agenda, mas Ele nunca se atrasa. Deus, Ele quer que confiemos e esperamos nele. O salmista, ele explica isso de uma maneira tão graciosa no Salmo 37, o versículo 7, que diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Ou seja, enquanto você está esperando, você está descansando. Descansa nele e espera. Uma pessoa só pode esperar se ela estiver descansando nele. E para uma pessoa descansar em Cristo, ela tem que crer que morreu. Porque uma pessoa só vai descansar quando ela morre. Está doente, está enferma, está com câncer. Ele descansou. Por quê? Porque morreu. Às vezes não descansou. Mas não estou falando aqui de morte física. Você tem que crer que morreu junto com Cristo. Cristo é a sua vida. Ele é o teu descanso. Ele é o meu descanso. Nós podemos descansar nele. E com isso, nós podemos esperar nele. Por que devemos ser longânimo? Porque Deus é paciente. E nós devemos ser como Ele. Se somos seus filhos, devemos apresentar os traços de sua família. Por isso que o Espírito Santo, ele está trabalhando na sua vida, na minha vida, produzindo paciência dentro de nós. Porque faz parte do caráter de Cristo. Paulo disse lá, em Gálatas capítulo 4, verso 19: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Cristo formado em nós significa que é o caráter dele que está sendo formado em nós, arraigado em nós. Então nós podemos ser pessoas pacientes. Estão me compreendendo? Então, o fruto do Espírito é... O que é o fruto do Espírito? Começa dizendo o seguinte, olha, que é amor, alegria, paz, longanimidade, que nós estudamos hoje um pouquinho. É um assunto muito amplo na Bíblia, não dá para nós estudarmos tudo em apenas um estudo, tá certo? Mas que os irmãos, incentivados por essa ministração, possam procurar dentro da palavra de Deus algo mais sobre os frutos do Espírito. Que Deus, na sua infinita graça, te abençoe e revele essa verdade ao seu coração. Vamos ter nesse momento uma palavra de oração. Nosso Pai, nós somos tão impacientes, mas graças ao Senhor que um dia o Senhor nos levou a morrer no corpo de Cristo lá naquela cruz. Nós confessamos que já estamos crucificados com Cristo e que Cristo é a nossa vida. Pai, agora o Teu Santo Espírito, Ele irá produzir em nós esse fruto maravilhoso, que é longanimidade. Pai Santo, tem misericórdia de nós. Nós somos tão tardos
para compreender os teus desígnios, os teus projetos para com as nossas vidas. Nos ajuda, Pai, cada dia mais a te conhecer e venha formar em nós o caráter de Cristo. Nós oramos em nome de teu Filho Jesus. Amém. Queridos, bom dia para vocês, que a graça e a paz possa aí estar durante essa semana sustentando as vossas vidas. E para quem está ouvindo aí nessa ministração, que foi gravada, né, através de CD, eu quero convidar vocês para estar conosco todas as quartas-feiras, às 19h30, na Rua Acre, 260, bem no centro de Sidrolândia. Temos também aos domingos 2 reuniões. Elas acontecem às 9 da manhã e às 19h30, né? Ali na Igreja Evangélica Palavra da Cruz, na Rua Acre 260, bem no centro de Sidrolândia. Você pode ligar para nós também, solicitando outros títulos. Temos diversos temas da Palavra de Deus. O nosso telefone é 3272-4801, na cidade de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Um grande abraço para todos vocês. Deus abençoe. Graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 4801 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Não importa o que você foi, não importa o que você fez. Se você creu e entregou sua vida a Jesus, Ele te recebe de braços abertos e diz: meu amado, vinde a mim, assim como tu estás, assim como tu és. Vinde a mim, eu morri, não foi em vão, foi para trocar o seu velho coração da crucificação. Te fiz morrer na minha morte e na minha ressurreição. Te renasci, te dei nova vida.
na minha morte, e agora sou eu quem vivo em ti. Não importa o que você foi, não importa o que você fez, se você creu e entregou sua vida a Jesus, Ele te recebe de braços abertos e diz: meu amado, vinde a mim, assim como tu estás, assim como tu és. Vinde a mim, eu morri, não foi em vão, foi para trocar o seu velho coração no meu corpo, eu te atraí. Vem na hora da crucificação, te fiz morrer na minha morte e na minha ressurreição, te renasci, te dei nova vida na minha morte. Ti.